nosso quinto erro tem relação com a temperatura do forno. Tem problema a temperatura? Tem. Principalmente quando o seu forno tiverem duas resistências, que é a maioria, né, dos fornos elétricos. Então, forno elétrico tem duas resistências. Forno a gás só tem embaixo, ali na chama, né? Então, nesse forno a gás, você pode, né, a chance de você ter esse problema é menor, porque você não aquece em cima. Agora, no forno elétrico, que você tem duas resistências, liga de baixo, liga de cima, você pode ter o problema de bolo solar. Por quê? Vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho sobre o ingrediente fermento químico. O fermento químico, ele tem duas ações. Ele é usado para fazer a fermentação química dos bolos, né? E ele trabalha em duas etapas. Primeira etapa, quando entra em contato com a massa. Assim que você termina a massa e mistura o fermento químico, que deve ser o último ingrediente a ser adicionado, você já começa a perceber que ela começa a fermentar, né? A soltar bolhas de gás. Pois bem, essa é a primeira ação. Agora, a segunda ação vai acontecer quando você colocar essa massa em contato com o calor do forno. Então, toda vez que você coloca o seu bolo para assar, lá dentro do forno eu tenho uma fermentação mais potente do que a que eu estava tendo fora. E o seu bolo vai crescer mais rápido e com mais substância, vamos dizer assim. Vai crescer mais do que estivesse na bancada, né? Então, quando você coloca o seu bolo para assar em um forno que está com a resistência superior ligada, ou seja, eu tenho muito calor aqui em cima, eu vou ter dois problemas. Primeiro, seu bolo pode queimar em cima, né? Seu bolo pode queimar porque eu tenho muito contato ali com a superfície do bolo. O bolo tem muito açúcar, então carameliza, você pode queimar esse bolo até o final da cocção. Segundo problema, ele pode baixar. Por quê? Porque quando eu tenho a segunda ação do fermento sendo em contato com o calor, se eu tenho incidência de calor muito forte em cima do meu bolo, ele vai crescer rapidamente. Ou seja, o meu fermento vai fermentar muito mais rápido do que se eu não tivesse o calor aqui em cima em contato direto. Se eu não estivesse com a resistência superior ligada. Liguei a resistência superior, coloquei o bolo para assar, o meu bolo vai, crescer. Mas a gente tem que entender que não é só fermentação que acontece dentro do forno. Nós temos outros processos químicos para que nós tenhamos firmeza na massa, para que essa massa realmente se transforme em um bolo, se unifique, ganhe firmeza. A gente tem outros processos químicos. Eu tenho dois exemplos para te dar: gelatinização dos amidos e coagulação das proteínas. São dois processos que vão acontecer dentro da massa enquanto ele está assando. Só que esses dois processos que são responsáveis pela firmeza da massa, eles acontecem de maneira mais lenta e a uma temperatura mais alta do que o início da fermentação do fermento químico. Então, pensa comigo, você esquentou muito o seu forno, colocou o seu bolo para assar. O fermento químico, ele fermenta mais rápido. A temperatura é mais baixa para ele começar a crescer. Por exemplo, 40 graus. Colocou ali 40 graus, o seu fermento químico começa a desenvolver. Mas para começar a gelatinizar os amidos, para começar a coagular as proteínas, é acima de 60 graus. Ou seja, eu cresci um bolo rápido e eu não tenho firmeza na massa o suficiente. Quando eu não tenho esse suporte, o que vai acontecer com o meu bolo? Ele baixa, ele sola. Então, é isso que acontece. Forno quente demais, forno com a resistência superior ligada, pode ser o causador do seu bolo baixar. Pode trazer esse tipo de prejuízo para sua massa. Nunca você vai assar uma receita minha de pão e de bolo com a resistência superior ligada. Não vai. Sempre com a resistência inferior apenas ligada. Tá? Anotem isso. Vocês não usam a resistência superior para assar os bolos, para assar os pães. A menos que você queira dourar o seu pão, por exemplo. Meu pão assou, já passou dos 40 minutos, só que ele ainda está meio branco. Eu queria dar uma cor para esse pão. Posso ligar a resistência superior? Aí sim.
Depois que o seu pão está assado, depois que o seu bolo está assado, você pode ligar ali a sua resistência superior por uns 5 minutos, só para trazer coloração ao produto, não para assar o produto. Senão você vai ter prejuízo na massa.